Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui com você, mais uma lição da EBD. Essa é a número 13 e também a nossa última lição desse primeiro trimestre. Então eu espero que você goste, que seja a bênção aí na sua classe. Seja muito bem-vindo, tá? Você que está chegando aqui pela primeira vez, não conhecia. Bom, na verdade é uma novidade aqui no canal, né? Trazer aí as lições da EBD. Bom, eu espero que você se torne aluno. E que você tenha também aí ideias para a sua classe, se você for professor, tá certo? Bem, pessoal, o tema, né, da nossa lição é a leitura da Bíblia e a educação cristã. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Quero pedir a você que não esqueça, deixa aí a sua curtida, porque é muito importante aí para o canal crescer, para o YouTube reconhecer, né, esse tema como algo relevante, né, esse conteúdo aqui, e também para você receber, né, os conteúdos que eu posto aqui. Não é só lições da EBD, mas acho que vocês já sabem, né, que aqui é um canal de dinâmicas, quebra-gelos, brincadeiras, cursos, reflexões da palavra de Deus, enfim, muita coisa boa aí para abençoar você. Então fique à vontade, tá? E qualquer dúvida que você tenha, pode deixar nos comentários, que no momento certo eu respondo a todos. Ok, pessoal? Bom, então vamos lá à nossa aula? Bem, o nosso texto áureo é: persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. 1 Timóteo 4,13. A verdade prática, a leitura e o estudo da Bíblia fortalecem a fé e a comunhão com Deus. A nossa leitura bíblica em classe vai ser 1 Timóteo 4, 6 a 16. E eu vou ler agora, tá? Propondo estas coisas aos irmãos, será bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas e exercita-te a ti mesmo em piedade. Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda estas coisas e ensine-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Que palavra abençoada, né, pessoal? É interessante que Paulo está falando aqui para Timóteo, para ele persistir na leitura, né? Para ele cultivar algumas disciplinas cristãs que são tão importantes, não somente para ele, mas também para aquelas pessoas que estão ao seu redor. E algo que me chama bem assim a atenção também é a questão do dom, né? Cada um de nós, cristãos, temos um dom, mas às vezes nós deixamos esse dom de lado, nós às vezes negligenciamos, às vezes nós deixamos ele, né, assim meio que de lado, né, meio que deixamos enferrujar, porque aquilo que a gente não usa costuma ser, né, ficar enferrujado. Então é algo que a gente, né, precisa fazer, exercitar. Tentar buscar assim o máximo, colocar em prática, né? Poder realmente abençoar, porque os dons é justamente para abençoar o outro, né? Quanto mais você utiliza, quanto mais você busca conhecimento, em oração, colocar diante de Deus, pedir a bênção do Senhor, para que Deus possa te usar, mais você abençoa aquele que está ao seu lado, mais você abençoa a igreja, não é verdade? Então a gente precisa pensar nisso. Aqui o autor, ele coloca para nós o objetivo dessa aula, né? Dessa lição, que é mostrar a importância da Bíblia como uma ferramenta de ensino, aprendizagem para a vida. Como praticar a palavra de Deus
sem antes compreendê-la, conhecê-la. Não tem como a gente, né, praticar aquilo que a gente não sabe, aquilo que a gente não conhece. Então, por isso que é tão importante buscar esse conhecimento, né? Ficar atento àquilo que o Senhor quer nos ensinar. Como praticar essa palavra? Temos que buscar o conhecimento. Por isso, mais do que ler, é vital estudar as Sagradas Escrituras, estudar a Bíblia. Por quê? Né? Porque ela é apta para ensinar, para redarguir, para corrigir e para nos instruir em toda a justiça. Isso a gente lê lá em 2 Timóteo 3,16. Ou seja, há alguns objetivos do porquê que nós devemos estudar as Escrituras, né? Que os nossos alunos compreendam que, independente do seu tempo de conversão, precisamos continuar aprendizes do Mestre, dos mestres, por toda a caminhada cristã, através do estudo da sua palavra. E isso é muito interessante, porque muitas vezes tem pessoas, por exemplo, que dizem, eu já tenho 10 anos de caminhada cristã, eu já tenho 50 anos, eu não preciso mais. Mas não é a verdade, né? Na verdade, nós precisamos, seguir nessa caminhada até o dia que o Senhor nos chamar, né? Porque na verdade é como se fosse uma estrada longa, e não é porque, por exemplo, você diga, eu já estudei Timóteo, eu já conheço Timóteo, eu já sei o que diz. Maravilha, né? Que você já sabe, que você já conhece, mas você já percebeu que cada vez que você volta à palavra, mesmo você já tendo lido, já tendo visto, já tendo ouvido pessoas pregando, ensinando, sempre há algo novo. Não é algo surpreendente isso? Então, isso eu poderia dizer, isso é justamente a ação do Espírito Santo que faz com que a palavra do Senhor seja renovada a cada tempo. Não se canse da leitura da palavra, não se canse de estudar, de buscar esse conhecimento, porque com certeza Deus vai abençoar muito a sua vida e a vida daqueles que estão ao seu redor. Na escola bíblica, e é muito importante, a gente vai ver isso um pouco mais para frente, a questão do currículo. Por quê? Porque o currículo, ela vai determinar as idades, né? Ela vai determinar também o ponto que cada aluno se encontra. Nós temos os alunos que são novos convertidos, nós temos os jovens, né? Então, uma linguagem para esses jovens, para esses adolescentes, para as crianças, para os adultos. Ou seja, há um diferencial muito grande de quando você tem uma igreja que simplesmente prega a palavra, mas não tem o ensino da palavra numa escola bíblica, a qual ela é diferenciada tanto pelos saberes como pelas faixas etárias, né? Por quê? Porque quando você está em classes que são divididas para cada propósito, para cada necessidade, ali aqueles alunos, eles vão interagir, eles vão questionar, eles vão ouvir, eles vão ter algumas participações que são efetivas para o seu crescimento. Até porque nós sabemos que o crescimento, o entendimento não vem simplesmente pelo ouvir, né? É como se fosse um crescente. Existe aí um percentual de aprendizagem naquilo que você ouve. Quando você ouve e vê, quando você ouve, você vê, você participa, né? Você fala, e quando você, além disso, né? Você fala, você vê, você escuta e você faz algo na prática. Então, o percentual é como se ele fosse se elevando, porque o nível de aprendizagem é muito maior. E quando você está numa igreja, né, que apenas tem o ensino bíblico, em que você fica ali sentado, escutando, o percentual é muito menor, né? Então, a gente precisa chamar a atenção para esse nível, né, de aprendizagem que a gente quer em nossas igrejas. Bom, a nossa palavra-chave para o nosso estudo é estudo, né? Tudo a ver. E o primeiro tópico é: a Bíblia é o livro-texto da escola dominical. Primeiro, tem até a ver, né, com o que eu acabei de falar, o currículo adotado.
Bem, professor, para a gente começar aí esse nosso primeiro tópico, o que você vai fazer? Você vai mostrar, você pode até como sugestão mostrar essa foto, tá? Ou qualquer outra foto, só que em preto e branco. E você vai então perguntar para os alunos o que está faltando nessa foto, né? Como a foto é preta e branca, né? Você obviamente vai escutar aí que o que está faltando é cor, né? E aí você vai perguntar, pessoal, se eu pedir para vocês fazerem aí qualquer desenho utilizando o vermelho, você vai saber qual é? Se eu pedir para vocês desenharem o céu azul, você vai saber qual é a cor? Não vão saber, né? Você pode até começar fazendo justamente essas perguntas e depois questionar, né, o que está faltando nessa foto. Eles vão dizer a cor. Por que você vai fazer primeiro essa brincadeirinha aí com eles? Justamente por quê? Porque nós estamos falando sobre o currículo adotado. E o currículo, ele tem aí algumas características que não pode jamais ser menosprezada. Por quê? Porque embora o currículo, né, da escola bíblica, ela seja um currículo muito parecido com a escola secular, né, porque o currículo ele tem uma ordem. Então, o que ocorre é que para ter um currículo de educação religiosa que seja completo, que realmente tenha um sentido, ele realmente precisa de algumas características que eu vou dizer aqui para você. Bom, a escola bíblica, ela utiliza o ensino bíblico, né? E as revistas que integram o currículo são lições bíblicas. E da mesma forma, o que significa a palavra currículo? Bem, a palavra currículo, ela é um termo latim e que significa pista de corrida. Exatamente isso. Por quê? Porque denota aquela ideia, né, de um corredor, uma pessoa, né, que vai estar ali correndo, e ela precisa então ter como uma base essa corrida que vai orientá-la em todo o percurso. E justamente assim a gente pensa a questão do currículo. Então, por esse motivo, o currículo ele precisa de algumas características e eu vou apontar aqui para você 4 características que não podem deixar de faltar, né? Precisa ter essas características. Inclusive, eu quero compartilhar com vocês aqui uma frase do teólogo e educador Gilberto Antônio, que diz assim, olha, sobre o currículo. Ele diz que é um grupo de assuntos constituindo um curso de estudos planejado e adaptado às idades e necessidades dos alunos. Em outras palavras, são os meios educacionais adotados visando aos objetivos do ensino. Por isso, essa ideia, né, do currículo, como o termo latim, né, que tem a ver com pista, que é justamente o que vai estar sinalizando. Por isso que é tão importante aí a questão do currículo e o que não deve faltar num currículo de educação religiosa. E as características, bom, são 4 características que não podem faltar num currículo. E aí seria a questão bíblica, ele precisa ser bíblico, ele precisa ser evangélico, profético e ele precisa ser devocional. Então, essas características para um currículo de educação religiosa vai fazer com que o aluno seja formado, seja instruído para, assim, de uma forma útil para ele viver em sociedade. E essa vida em sociedade vai levar esse aluno a dar, né, a ter um bom testemunho, e esse testemunho visando justamente a glorificação do nome de Deus. E aí a gente vai ver mais especificamente o primeiro, que seria o bíblico. Bem, os currículos de todos os departamentos da educação cristã têm de ser necessariamente bibliocêntricos. Isso é muito importante. Ou seja, haverão de ter a Bíblia como autoridade final, máxima, né? Ela tem que ser o centro desse ensino. Nenhuma orientação filosófica, ideológica ou até mesmo teológica pode estar acima da Bíblia. No caso aí, a Bíblia ela é soberana. A questão do currículo evangélico, além do bíblico, nossos currículos apresentarão o Senhor Jesus como Salvador da humanidade. Se não o fizerem, embora bíblicos, estarão incompletos. Há currículos bíblicos vazios do Evangelho.
O que dizer dos utilizados pelos judeus? São bíblicos, todavia, combatem a doutrina evangélica por desconsiderarem a Jesus como o Filho de Deus e o Messias de Israel, né? Os judeus, a gente sabe que eles não reconhecem Jesus como aquele, né, a que veio e que vai voltar, né? Na verdade, eles até hoje aguardam o Messias. Então, eles têm assim um estudo muito profundo, né? Mas desconhecem a verdadeira, eles não assumem, não aceitam essa questão que nós sabemos que digamos assim, o coração da Bíblia, né? A vinda de Jesus, o motivo de Jesus ter vindo, Jesus ter morrido, ressuscitado e sabermos que ele voltará. Então, se você tem um ensino bíblico, mas ele não vai por essa vertente, ele é incompleto. A outra vertente do currículo seria o currículo profético, né? Que diz que nossos currículos, para serem completos, têm de ser igualmente proféticos. Falarão a nossa geração, reconduzindo-a a Deus e mostrando-lhe as reivindicações da Bíblia Sagrada. Apesar de técnicos, não devem estar mumificados numa escolástica irrelevante e especulativa, além de ser vivos, né? Os currículos da educação cristã não podem se limitar à correção bíblica e evangélica, têm de ser relevantes e proclamar Cristo à nossa geração. Há currículos que, apesar de ser biblicamente perfeitos e evangelicamente corretos, não possuem a suficiente unção do Espírito Santo para mudar situações. E a gente sabe que o Espírito Santo de Deus, ele é vivo, ele é ativo, é ele quem nos ensina, é ele quem nos guia, é ele quem nos direciona, e a gente precisa assumir, acreditar pela fé que o Espírito Santo, ele é vivo e ele habita em nós. E quando nós fazemos qualquer coisa, seja uma pregação, seja um ensino, seja uma conversa, seja um testemunho, seja um aconselhamento, não é você, né? Mas é acreditar, é buscar no Espírito Santo essa força e esse atuar para que as coisas possam realmente terem uma mudança, né? Serem atuantes verdadeiramente na vida daquelas pessoas que estão escutando. Não pode ser algo meramente intelectual, mas tem que ser algo muito mais que isso. Precisa ser espiritual. Ou seja, o currículo tem de ser tecnicamente perfeito, mas também tem que ser profeticamente transformador. E o outro seria o currículo devocional. O currículo devocional, ele não pode ser apenas informador, ele tem de ser, acima de tudo, formador. Se o aluno sair da escola dominical ou de um seminário bíblico apenas mobiliado intelectualmente, a educação cristã não terá alcançado seus objetivos em relação a este educando, pois este terá de ser conduzido pelo educador cristão a manter uma estreita comunhão com o seu Salvador. Então, essa também é uma outra questão que o professor, ele precisa levar em conta. Ele é uma pessoa capacitada pelo Espírito Santo, que tem esse dom do ensino. Então, uma coisa que ele precisa observar, não é simplesmente trazer o conhecimento intelectual, mas também esse conhecimento que vai levar o educando, né? Que vai levar o aluno ao desejo de buscar a Deus, ao desejo de crescer com o Senhor. Não mais importante que isso, que seria a questão intelectual, né? O conhecimento é uma vida espiritual, uma vida que preze por fazer e atuar na sociedade como uma testemunha viva de Jesus Cristo. É isso que o professor precisa buscar, levar esse aluno, né, a querer esse encontro com Jesus. Até porque a escola bíblica dominical, ela também serve como, digamos assim, um espaço de evangelização. Toda vez que o professor está ensinando, ele está evangelizando. E eu estou também levando esse aluno a querer conhecer mais de Deus e ter a sua vida transformada pelo Espírito Santo. Bem, a prática pedagógica é tudo aquilo, né? Todas as atividades que você desenvolve. Bem, normalmente a gente ouve dizer que quem ensina bem tem pedagogia.
né? Então, normalmente tem essa ideia, mas a verdade é que são várias formas de enxergar a prática pedagógica. E é muito importante que o professor tem essa função na escola, né, bíblica, que é justamente, ele precisa ter uma pedagogia, sim, para prender o aluno, né, para fazer com que esse aluno seja atraído a esse ensino. Ele precisa pensar não apenas em trazer uma palavra, né, trazer o ensino, mostrar tecnicamente aquilo que é o conteúdo, e é muito importante que esse conteúdo seja, como a gente já falou, né, vivo na mente daquele aluno, que leve esse aluno a desejar ardentemente se aprofundar nessa palavra, mas ele precisa, e esse na verdade é um desafio, de formas criativas, né, de formas realmente que leve esse aluno a se apaixonar por esse ensino, né, a ver-se envolvido, né, na questão desse ensino. Eu vou colocar aqui para vocês algumas visões a respeito da prática pedagógica que a gente normalmente ouve falar, tá? Mas você próprio pode fazer aí, ter o seu entendimento do que seria essa prática pedagógica. E aí, aqui no caso o autor da revista colocou, né? É o somatório de todas as atividades planejadas com o intuito de possibilitar o processo educativo. Ou seja, no caso aí, a gente tem envolvido nessa prática pedagógica a questão das metodologias, do professor, o aluno, como é apresentado, né, esse ensino, a gestão, ou seja, são várias nuances que são envolvidas nessa prática pedagógica. Aí no caso eu tô... Aí no caso... Aí, no caso, algumas nuances ou algumas definições sobre a pedagogia. A pedagogia é a ciência ou disciplina cujo objetivo é a reflexão, ordenação, sistematização e a crítica do processo educativo. Também pode ser a função ou trabalho do professor, ensino, a arte ou a ciência de ensinar, métodos de instrução. A pedagogia também é a condução do saber, preocupa-se com o ato de ensinar e aprender. A pedagogia é a teoria que investiga a teoria e a prática da educação nos seus vínculos com a prática social global. Libânio fala isso. Pedagogo é o especialista em pedagogia, aquele que ensina crianças. A educação é, assim, uma prática humana, uma prática social que modifica os seres humanos nos seus estados físicos, mentais, espirituais, culturais, que dá uma configuração à nossa existência humana individual e grupal. Então, só lembrando aqui a você que nós falamos a respeito disso logo no iníciozinho da nossa aula, dizendo justamente que na educação cristã a gente precisa, né, o professor ele precisa visar justamente esse comportamento do aluno no meio social, né, justamente levando esse aluno a um testemunho que glorifique o nome de Deus. Então a gente vê aí que tem uma proximidade muito grande daquilo que é a educação cristã, daquilo que é o seu objetivo e daquilo que é a educação como um todo. Ela abrange o ser humano na sua totalização. E aí quais são os termos que são abordados na pedagogia? Nós temos aí aprendizagem dos conhecimentos, métodos e sistemas pedagógicos, dificuldades de aprendizado, didáticas e práticas pedagógicas, conteúdos educacionais, o aluno no processo educativo, o papel do professor no processo educacional. Bom, aqui a gente então entra no terceiro tópico, que diz justamente a respeito do padrão ético e moral. E aí eu quero ler com você o que eu sinalizei aqui, que diz o seguinte: a Bíblia é a principal fundamentação para a ética e a moral cristã. O texto é divinamente inspirado e, portanto, permanece inalterado. Lá em Mateus 24:35, a gente pode ver isso. Os valores cristãos são permanentes, pois sua fonte de autoridade é imutável. E aí eu quero ler com você lá em 1 Pedro 1:25,
que fala justamente a respeito disso e diz: mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Em suma, a palavra de Deus, ela não pode ser relativizada, ela é absoluta, a gente não pode ajustar ela de acordo aos nossos próprios interesses, aquilo que a gente acredita, né? Como diz lá em Isaías 40, no verso 8, cai a erva, seca-se a flor, mas a palavra de Deus permanece, ela é eterna, ela não muda. Em várias outras passagens bíblicas a gente vê essa mesma ideia, né? O absolutismo de Deus, e a gente precisa estar pautado nessa questão. Bem, historicamente falando, essa palavra ética, ela surgiu na Grécia no 4º século antes de Cristo. O seu vocábulo, o significado dele, né, seria ethos, que significa costumes ou hábitos, né, é um termo grego. Já no latim é usado o termo correspondente mos, moral, tendo um sentido de normas ou regra. Ética e moral referem-se ao conjunto de costumes tradicionais de uma sociedade e que, como tais, são considerados valores e obrigações para a conduta de seus membros. Interessante é que quando os códigos ainda não tinham sido formados ou estavam positivados, o que consistia a ética era justamente aquilo que aquele ser humano entendia intrinsecamente como sendo moral, né? Como sendo ético. E aí a gente pode verificar isso lá em Romanos 2, lá no verso 14 e 15, que a gente lê justamente dessa forma, quando Paulo ele fala, né? Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, né? Não conhecem, mas naturalmente a coisa flui, né? Não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Exatamente isso que a gente acabou de falar, né? Enquanto não havia esse código que fosse assim positivado, né, ativo, que estava ali valendo, o que valia justamente era isso que nascia no coração dessas pessoas. Então, falando sobre a questão da ética e da moral, o que a gente entende por ética? Ética são os princípios e os valores que uma pessoa possui. Esses princípios e valores é que vão nortear a vida dessa pessoa para que ela possa colocar em prática esses princípios e esses valores. A questão da moral seria justamente praticar esses princípios e valores que estão, no caso, contidos na ética, no caso, entende? Então seria justamente, ou seja, a ética trata dos princípios e a moral trata da prática, que são baseadas nesses princípios. E aí, para ficar mais fácil, às vezes a gente confunde ética e moral, mas elas não são a mesma coisa. Seria como se a ética fosse, no caso, a teoria e a moral fosse a prática. Então, suponhamos. Então, por exemplo, eu tenho um princípio ético que diz que eu preciso falar a verdade. Esse é um princípio, seja lá qualquer que seja ele, né? Qualquer princípio que você tenha, né? No caso aqui, essa pessoa, ela tem esse princípio, falar a verdade. Mas naquele momento em que ela é levada a praticar essa verdade, é que a moral, então, se levanta. Ou ela pratica ou não. Aí fica a questão dessa pessoa, né? Da decisão que ela vai tomar. Ela tem o princípio e ela tem a moral, né? O princípio, né, no caso ético, seria saber o que ela precisa fazer. Até ao ponto dela fazer seria a questão da moral. Ou ela faz ou ela não faz. Ou seja, o nosso fundamento ético e moral está fundamentado na palavra de Deus. Então, por exemplo, toda vez que uma igreja ela se solidifica em cima de ensinos bíblicos que são saudáveis, que são retirados da palavra de Deus, com uma visão
verdadeiramente fundamentadas nessa palavra, ela vai fazer com que esse cristão ele seja instruído moralmente e eticamente a não cometer erros, porque está sendo baseado o seu fundamento na palavra de Deus. Bem, pessoal, dito tudo isso, a escola bíblica, ela também atua como multiplicadora dos valores morais e dos princípios bíblicos da fé cristã. Bem, essa dinâmica vai tratar a respeito da prática e teoria. O que você vai precisar para essa dinâmica? Você vai precisar de balas, tá? De preferência aí de 2 sabores, porque você vai dividir em 2 grupos, no caso o rosa e o branco. E aí, como que você vai fazer? Você já dividiu o grupo branco, né, a metade da sala e da turma, com a balinha com papel branco, e a outra metade de outro sabor. E então, você vai pedir para eles, tá, desembrulharem o papel da turma que está com a bala branca, né, com sabor aí de coco, e então eles vão chupar essa bala. Mas em relação àqueles que estão com sabor morango ou com a bala de outra cor, eles vão, no caso, se quiserem, chupar a bala com o papel, tá? Eles vão, claro, reclamar, né? Mas por que isso? E então, você vai perguntar para eles, veja, a dinâmica é a respeito de teoria e prática. Nós falando aí a respeito da questão da ética e da moral, né? A ética sendo aí a teoria e a moral sendo a prática. E então, depois desse momento, né, que eles vão ficar rindo, o pessoal com certeza, né, o da balinha branca vai ficar muito feliz, né, porque estão chupando a balinha. E então, rapidinho, é muito melhor, viu, pessoal? Você vai perguntar aí para o seu aluno, né, para os 2 grupos. É bom demais. Então, você vai perguntar para o seu aluno, né, para a turma, qual é a diferença dessa ordem para a turma? Essa ordem está correta? Faz sentido? A cada pergunta, né, você deixa eles responderem, porque é claro que não faz sentido. O professor só pode estar louco, né, porque como é que uma turma, né, vai chupar a bala do jeito que tem que ser, né? Você tem aqui a teoria, mas a gente precisa pôr a prática, né? E a prática foi justamente desembrulhar a balinha e chupar. Ou seja, é algo completo. Porque, claro, aí você pode, né, questionar quem aproveitou mais. Foi o primeiro grupo ou o segundo grupo? O que tem a ver, né, no caso aí, gente, a prática e a teoria? E aí você deixa eles falarem, né? Algo bem simples, né? Mas aí para eles perceberem na prática a diferença que é a questão de se implementar aí, no caso, né? A teoria e a prática. Aquilo que eu aprendo é uma coisa. A partir do momento que eu ponho esse aprendizado em prática, é outra coisa. Faz sentido, né? Não adianta eu simplesmente me encher de conhecimento, me encher do intelectual, ou seja, estou cheia de todo o aprendizado, que é maravilhoso, mas não adianta nada se eu não colocar ele na prática, né? Que é justamente o você tá chupando aí essa bala. E aí agora você já pode, né, pedir para eles chuparem, fique à vontade. Foi só mesmo tentando levar aí ao entendimento. Uma coisa precisa estar atrelada à outra, tá certo? E aí a nossa sinopse, né, da nossa aula, desse nosso primeiro ponto, que a escola dominical é um espaço de incentivo ao estudo e prática das Sagradas Escrituras, da Bíblia. Portanto, um local de crescimento espiritual, tanto individual quanto coletivo, tá? Espero que você tenha gostado aí dessa dinâmica. Bom, segundo tópico, a educação cristã e a formação de leitores da Bíblia. Aí o primeiro subtópico, né, seria qual o conceito da educação cristã. Nesse segundo tópico, quando a gente vai tratar aí da questão da educação cristã, eu quero comentar com você aqui algo que eu selecionei, que eu achei bastante interessante, que fala:
As palavras educação e educar vêm do latim educare, que significa literalmente guiar, levar, tirar de, retirar, conduzir para fora. No texto do Novo Testamento, entre outros, destaca-se o emprego da palavra grega paideia, com o significado de instruir, formar, ensinar e educar. Na Grécia Antiga, a paideia referia-se tanto ao modo como à meta da educação, ou seja, modo e meta, né? O que você queria alcançar. E o dicionário bíblico Wycliffe, não sei se é assim que fala, né? Assegura que, quando aplicada às crianças, ela abrange todo o cultivo da mente e da moral e o emprego de ordens, admoestações e censuras, com o objetivo de treinamento e correção. E aí você, querendo, pode ler Hebreus 12, de 5 a 11. Tá? E no caso de adultos, também tem aí uma referência, que é aquilo que desenvolve a alma, corrigindo erros e controlando as paixões. E aí a gente vê também em Timóteo, né? 2 Timóteo 3,16. Bom, já percebemos então que a educação ela é um processo contínuo de desenvolvimento do ser humano, né? A gente passa a vida toda aí crescendo, aprendendo, se desenvolvendo, né? Colocando em prática, né? Todo aquele conhecimento, porque como a gente já viu, se você tem o conhecimento e não tem a prática, é algo vazio, é algo que não faz sentido. E na questão da vida cristã, principalmente, né? Por quê? Porque a palavra de Deus é quem norteia toda a questão ética e moral embasada na fé cristã. Então, se você aprende a palavra, se você está numa classe, né, de educação cristã e você simplesmente se enche desse conhecimento, mas não pratica, da mesma forma, você não vai chegar a essa meta que é testemunhar de Cristo, testemunhar daquilo que Deus faz na sua vida, né? Como que você vai se tornar uma pessoa que seja verdadeiramente útil na sociedade e demonstrando esse amor que Deus derrama sobre os seus filhos, né? Então a educação cristã, o ensinamento bíblico, ele tem como norte justamente levar esse ser humano a essa compreensão do amor de Deus, daquilo que Deus quer que ele aprenda, que ele entenda e que ele não somente aprenda, mas viva esses conhecimentos. O pedagogo John Dewey, ele diz o seguinte sobre a questão da educação: o que a nutrição e a reprodução são para a vida fisiológica é a educação para a vida social. Porque a educação, ela vem justamente a ser a formação integral do indivíduo que vai fazer a diferença aonde ele vive, né? Como ele pensa, como ele se movimenta, né? Nas questões aí de onde nós estamos inseridos, né? Eu faço questão de que a gente leia aí lá em Provérbios 1 o que se diz a respeito da educação, da sabedoria. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução, né? O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. E justamente aqueles que desprezam são loucos. Então, quando a gente fala, né, a respeito da educação, do ensino bíblico, da escola bíblica, é justamente esse buscar esse conhecimento do Senhor, que é o princípio do conhecimento. Você está ou você estará no caminho correto. Interessante que na educação judaica, normalmente o ensino ele era iniciado quando a criança tinha 6 anos de idade. E aí toda a sinagoga sempre tinha ali a escola em que essas crianças elas se reuniam e elas iam dos 6 anos de idade até completar 10 anos de idade. E elas tinham que aprender toda a lei, ou seja, os 5 livros, né, da lei de Moisés, que era o de Gênesis até Deuteronômio. Então elas aprendiam completamente, totalmente decorado os 5 livros de 6 anos até os 10 anos de idade. Ao completar esses 10 anos de idade, o que acontecia? Eram escolhidos os melhores dos melhores para dar continuidade a esse ensino. Ou seja, a criança completando 10 anos de idade, ela ia aprender o ofício da família.
né? Porque ela não continuava nesse melhor dos melhores. E esses, então, que eram tidos como os melhores, eles continuavam nessa escola, aprendendo mais ainda da palavra, e eles iam, então, de Gênesis até Malaquias. Ou seja, eles tinham uma visão completa de todo o ensino da palavra de Deus. E aí, então, aos 13 até os 15 anos de idade, eles finalizando, né, esse período, aí o que acontecia? Esses jovens era também tirado desse grupo o melhor dos melhores. Ou seja, muitos deles continuavam aí aprendendo, né, o ofício da família, e então aqueles que tinham denotado, assim, né, que tinham demonstrado que tinha assim, realmente aptidão, aquele sentimento natural de busca, de entendimento, que tinham realmente paixão, que queriam realmente seguir nesse, com afinco, né, nesse conhecimento da palavra, o que acontecia? Veja que são 3 níveis, né? De 6 a 10, aí parava. Aí tinha esse, né? Que continuava de 10 até 14, 15 anos. E aí tinha esse terceiro nível, que era o nível que era os melhores dos melhores. E eles tinham que procurar um mestre, eles tinham que procurar um rabi, para que então ele continuasse nesse aprimoramento de conhecimento daquilo que era a visão daquele rabi. Veja, havia muitos rabis, né, na região, e aquele aluno, então, ele literalmente, tipo assim, olha, batia de porta em porta, buscando um rabi, um mestre que aceitasse a ele para dar continuidade nesse ensino, né? Esse era basicamente o ritual judaico de educação. E aí o que acontece? Talvez a partir daí você entenda o que Jesus falou no livro de João, quando ele diz, olha, não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês, né? Por quê? Porque Jesus também era tido e reconhecido, e muitas vezes Jesus é chamado mestre, rabi. Então o que acontecia? Aquele jovem que batia na porta, né, que buscava um rabi, se esse rabi que fazia no caso, né, muitas perguntas, e percebia se realmente esse aluno, né, que iria ser o seu aprendiz, se ele realmente estava apto, né, a carregar esse conhecimento dele, a aprender tudo aquilo, né, que esse mestre tinha para ensinar. Então, baseado nesse, como se fosse um teste, né? E aí, se ele observasse, olha, esse aluno ele é muito bom, mas ele não está apto a continuar nessa minha jornada. Por quê? Porque naquele período tinha inclusive uma frase que dizia, né, que você se torne, que você tenha suas vestes empoeiradas. Por quê? Porque o discípulo era aquele que ia atrás do mestre. Então, como as ruas eram muito empoeiradas, onde aquele mestre batia o pé e a poeira levantava, as suas roupas, né, se sujavam de poeira. Então, que você realmente fique todo coberto com a poeira do mestre, né, do rabi, daquele que você estiver acompanhando para o crescimento, né, para mais entendimento. Ou seja, e ali via, né, o tempo todo nesse aprendizado. E aí o que é interessante é que justamente muitas e muitas vezes aquele rabi que era buscado, né, para ver se ele realmente assumiria esse jovem, muitas vezes ele dizia, olha, você é muito bom, mas você não está apto. E é aí que a gente vê, né, quando Jesus diz para você, Jesus escolheu você. Então, muitas vezes a gente pensa, mas eu não consigo, mas eu não sei, mas eu não tenho capacidade. E o que Jesus diz para você você consegue, porque não foi você quem bateu na minha porta, foi eu que escolhi você. Então, você está apto. E veja que Jesus, como mestre, como rabi, é ele que vai caminhando e chamando os discípulos, né? Cada um estava fazendo ali o quê? O ofício da sua família. Né? Cada um ali, um que estava pescando, um que estava ali cobrando impostos, ou seja, eram homens que passaram sim por essa escola, mas eles não foram tidos, digamos assim, num nível mais elevado para estarem acompanhando um mestre.
E mesmo que eles, né, algum deles, tenham estado nesse patamar, às vezes corria esse risco do próprio mestre dizer, olha, sinto muito, mas você não pode ser meu discípulo. Mesmo você sendo muito bom, eu não vejo você com esse potencial, entende? E aí para a gente ver, né, como essa importância, né, da gente enxergar Deus, Jesus, como aquele que nos escolhe. E aí Jesus, o mestre, eu tirei aqui, né, alguns pontos que eu achei interessante. Por quê? Porque Jesus, a gente não pode escolher, não pode esquecer que ele é o nosso Salvador e o nosso Senhor, né? Primeiramente Salvador e depois Senhor. E também, da mesma forma, Jesus, ele estava, quando ele esteve aqui, o tempo todo nos ensinando. Então, ele ensinava né, quando ele parava, estava ali ensinando e mostrando o caminho a ser seguido, levando aquela pessoa a ter um entendimento. E a gente viu isso com Nicodemos, a gente viu isso com a mulher samaritana, ou seja, foram encontros onde houveram diálogos. Ali era Jesus ensinando, né? E também da mesma forma, Jesus ensinava o coletivo, né? Como por exemplo o Sermão da Montanha. Então o tempo todo Jesus está ensinando. E da mesma forma, ele ensina com formas tipo ilustrações, ele ensinava com as parábolas. Jesus, ele tinha métodos de ensino. Jesus ensinava com aquilo que era conhecido dos seus ouvintes, né, dos seus alunos, porque todos que estavam ali eram alunos de Jesus. E quando nós estamos em uma sala de aula, quando nós pegamos a Bíblia, quando nós dizemos para nós mesmos, eu vou me dedicar, é você aprendendo com o Senhor Jesus, né? O Espírito Santo que habita em nós, nos ensinando, nos admoestando, nos direcionando, ou seja, nos colocando aonde Ele quer, né? O patamar que Ele quer que nós tenhamos de entendimento, né? E uma coisa muito importante que eu preciso falar para você é que você pode ser professor, né? Aquele professor que está em uma sala de aula, mas você que é o aluno tem que entender que da mesma forma que eu sou aluno e eu sou professora, mas eu também sou aluna, né? Porque ao mesmo tempo que eu ensino, eu aprendo. É algo para a minha vida, então como é para a minha vida, eu recebo e eu passo. Então é algo assim, né? Vai e vem. E aí, como a gente já entendeu que a educação, né, tem aquela ideia de instruir, né, de tirar para fora, e aí você veja, essa ideia de tirar para fora é justamente quando você tem aquele aluno que ainda nem sabe, e vamos pensar em Jesus, né? Jesus, ele sabe o potencial que tem uma semente, então vamos enxergar o aluno como uma semente, né? Quando você vê uma semente e você tem aquela visão muito mais poderosa, muito mais além. Então vamos supor que você tem aí uma semente de laranja, né? Se você é aquele professor que vislumbra tudo que é possível através da educação, você vai enxergar não uma semente, mas você vai enxergar uma laranjeira, não é verdade? Você vai enxergar aquela árvore dando frutos, né? Você podendo chegar ali e colher aquela laranja. Então o professor, ele tem que ter essa visão. Então é aquele tirar para fora, né? Eu vou fazer com que todo o potencial dessa semente seja viável, seja possível. E é isso que Jesus faz conosco. Foi isso que Jesus veio, quando ele veio aqui à Terra, né? Quando ele pisou aqui nesse mundo, foi justamente pensando, aquilo que eu vou fazer vai ser justamente tirando para fora. E Jesus fez isso, levou-nos para fora para uma nova realidade. E que realidade é essa? A realidade de sermos nascidos de novo, né? É a realidade de sermos conectados novamente a Deus através do perdão, através daquele sacrifício que Jesus realizou. Então, por exemplo, nesse momento, professor, o que você vai fazer é entregar para os seus alunos copos, tá? Você vai entregar copos e eu vou mostrar para você como que vai ser isso. 7 copos, tá? Você vai entregar e você vai colocar cada copo numerado. E aí, o que que acontece? Por que que eu digo isso? Porque a educação, ela tem aí
7 vertentes, 7 objetivos, 7 características e que a gente vai precisar que os alunos enxerguem. E aí a gente já está no nosso segundo ponto, que é justamente os objetivos da educação cristã, né? E aí como que você vai fazer? Você vai entregar o copo para 7 alunos, tá? Você vai chamar eles à frente. Cada copo vai estar numerado, tá? Então você vai ter 1, 2, 3, né? Eu não tenho aqui, tá? Mas aí você vai colocar 1, 2, 3 até o 7, ok? E aí você vai perguntar para os seus alunos, o que vocês estão vendo? Claro, eles vão dizer a numeração, né? 1, 2, 3, tá? E aí, com a educação, a gente já viu que é tirar, né, de dentro, é ver todo aquele potencial que aquele aluno pode experimentar. Então, você vai pedir para que ele tire, né, para fora o copo, tá? E aí, aparece a letra I. E aí, quando essa letra I aparece, veja, a gente tem um papelzinho e você vai pedir para esse aluno que veio à frente, tá? Fazer isso. Agora esse que estava fora vai para dentro. E aí você vai formar uma palavra. Que palavra é essa? A cada aluno que tirou, eu tenho a minha primeira letrinha da minha palavra, eu vou ler a papeleta. E aí tem escrito, né? A primeira, o aluno e suas relações com Deus. Ou seja, o primeiro objetivo da educação cristã é justamente o aluno em sua relação com Deus, e você vai pedir para que algum aluno, então, leia Isaías 64:8, que diz: mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós o barro e Tu o nosso oleiro, e todos nós a obra das Tuas mãos. Ou seja, essa é a relação que a educação cristã desenvolve no aluno, né? Na pessoa que realmente se coloca para essa educação cristã. E aí, então, a palavra que vai surgir aqui vai ser a palavra instrui. Por quê? Porque a educação instrui, que são justamente 7 letrinhas. E aí, a cada letrinha, que instruções são essas, Sandra? A primeira, né? Foi essa que nós acabamos de ler. E aí vem a segunda, o aluno e suas relações com o Senhor Jesus. Aí vamos ler lá em João 14:6, mas nós não vamos fazer isso agora, tá? Eu simplesmente vou falar para vocês. Então nós temos esses objetivos, que é a relação do aluno com Deus, a relação do aluno com Jesus Cristo, a relação do aluno com o Espírito Santo, com a igreja, a relação do aluno. A quinta seria a relação do aluno com a Bíblia, a relação do aluno consigo mesmo e a relação do aluno com os outros, né? Com o colega, com as pessoas, com a sociedade, digamos assim, tá? E aí, não esqueça que eu vou deixar tudo isso para você preparadinho, tá? Para você imprimir, para você usar, tá certo? Não esquece disso. Bom, depois que você fez isso, a cada momento, né? Como há versículos, você vai pedir para que esses versículos sejam lidos pelos alunos que estão sentados. O alvo dessa lição, dessa forma educacional que o judeu tinha, era justamente instruir, capacitar, treinar esse jovem para amar a Deus, para seguir os seus passos, para não deixar, para não esquecer de quem era Deus. Bem, esse terceiro ponto, que fala justamente a respeito da capacitação dos alunos, a gente vê o seguinte, o significado de capacitar. E capacitar é qualificar. Os processos educativos, seus currículos e metodologias, como já observado, integram a prática pedagógica adotada em uma instituição de ensino. O objetivo é fazer com que as pessoas aprendam e modifiquem o seu comportamento. Na educação cristã, o procedimento não é diferente. Contudo, na esfera eclesiástica, né, na igreja, a diferença se fundamenta no livro-texto adotado, no nosso caso, a palavra de Deus. Então, é através daí que a gente vê como a educação cristã, ela qualifica o aluno, né, ou a pessoa que está ali debruçada nesse entendimento da palavra de Deus, justamente a estar apto a ser fundamental como aquele que vem fazer uma diferença no reino de Deus,
como uma pessoa que tem todo o potencial para ser aquilo que Deus deseja que ela seja. Só assim ela vai poder fazer diferença, né? Aprendendo e praticando. Então a educação cristã está justamente aí para habilitar tudo aquilo que essa pessoa pode ser no reino de Deus. Veja que lá em Atos 17, lá no versículo 10, veja o que a gente pode observar aqui, olha. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. De sorte que creram muitos deles, e também mulheres gregas da classe nobre, e não poucos homens. Que diferença, né, pessoal? Por quê? Porque Paulo e Silas estavam lá em Tessalônica, eles não iam para Bereia, mas foi justamente porque esses cristãos da comunidade judaica em Tessalônica, não aceitando de forma nenhuma aquilo que Paulo e Silas levaram da palavra de Deus, eles simplesmente desprezaram, colocaram eles para fora, né? Tanto que aqui, como a gente viu, né? Os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. Foi assim que eles acabaram, né, chegando ali àquela cidade. E quando eles chegaram, e foram logo à sinagoga, porque era o método que Paulo tinha, né? Se dirigia a uma sinagoga e ali eles ensinavam. Ou seja, são aqueles que examinavam, que viam se estava correto, que tinham um coração aberto, que queriam aprender, eles tinham fome e sede da palavra de Deus, que é justamente o que todo cristão deve ter, fome e sede da palavra de Deus. Para finalizar esse ponto, a nossa sinopse diz: no Novo Testamento, Jesus Cristo é chamado por mais de 10 vezes de Rabi. Nosso grande mestre nos ensina continuamente sobre a importância da educação, exortação, instrução na palavra de Deus. Tópico 3. É preciso ler a Bíblia diariamente. E aí eu quero que você pense, né? Se eu perguntar para você o que você comeu semana passada, você vai saber? Com certeza você não vai lembrar, não é verdade? Se eu perguntar o que você comeu hoje pela manhã, é possível que você também não recorde ou tenha que fazer aí um esforço para que venha à sua mente. E veja, o nosso tópico é necessário ler a Bíblia diariamente. Da mesma forma que você se alimenta de manhã, né, no almoço, no jantar, todos os dias você come. Né? Mesmo que você faça uma refeição apenas por dia, mas todo ser humano precisa comer. Mas não necessariamente ele lembra tudo que ele comeu. E aí é que está a questão. Por quê? Porque mesmo que a gente não lembre, aquilo que nos dá força é aquilo que nós colocamos para dentro, né? No nosso corpo. Por quê? Porque muitas vezes, quando a gente lê a palavra de Deus e não percebemos muita diferença, né? Nós não percebemos em que a Bíblia está mudando o meu ser, em que a Bíblia está mudando o meu comportamento, a minha forma de pensar. E aí que a gente se engana. Da mesma forma que a gente come todos os dias e muitas vezes não lembramos o que comemos, né? E essa comida é que justamente nos dá força, né? Nos dá saúde, faz com que a gente se levante, com que a gente faça tudo aquilo que a gente precisa fazer. Da mesma forma, a palavra de Deus. A gente pode nem lembrar, mas é importante diariamente estar se alimentando com a palavra de Deus, porque ela sim faz com que a gente saiba como responder, saiba como se portar, saiba como visualizar aquilo que está ao nosso redor, aquilo que ocorre no mundo. Né? Então, a Bíblia, ela faz um sentido muito poderoso em nossas vidas, mesmo que a gente não perceba, como não percebe aquilo que a gente come todos os dias. O discípulo, ele está muito ligado à questão da disciplina, e todo discípulo, ele precisa ser disciplinado, né? Se você quiser realmente ser um seguidor de Cristo, você precisa ter no seu coração esse desejo de estar realmente sendo uma pessoa disciplinada para as coisas que a palavra do Senhor ensina, né? E quando a gente fala em algo diário,
é justamente a leitura da palavra, a oração, o jejum, são disciplinas que nós precisamos aplicar à nossa vida cristã, para que realmente, da mesma forma que o alimento me dá força, me dá saúde, essas disciplinas cristãs também me dê essa força, essa saúde espiritual. Vamos ver lá em Hebreus 12 o que o autor fala, né, a respeito de algo bem interessante que tem a ver aí com o exercitar-se. E diz, olha, portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Quando Paulo, inclusive, fala a Timóteo, né, exercita-te, né, na piedade, e ele continua dizendo aí, olha, não é no exercício físico, porque isso para nada aproveita, né? Por quê? Porque os gregos, ele tinham muito essa questão do corpo, do exercitar-se, inclusive quando a gente fala aí dessa questão, né, do embaraço e tudo mais, para que possa correr e se livrar, né, dessa testemunha, se livrar, sabendo que tem essas testemunhas e nos livrarmos do pecado que está aí nos rodeando. O que acontece? Os gregos, quando eles estavam no ginásio, e o exercitar vem justamente da palavra grega gimnos, que é ginásio, que é onde acontecia aí todo esse treinamento, toda essa questão do esporte, os gregos, eles tinham o costume de exercitar-se, né, sem roupas, despido, né? Esse era o comum, ou seja, para estarem bem livres, bem à vontade mesmo. E aí quando Paulo fala a respeito disso, e o livro de Hebreus que a gente leu agora, é justamente dando a ideia, né, de que a gente se desprenda de tudo aquilo que atrapalha, de tudo aquilo que pode ser tropeço, de tudo aquilo que esteja nos impedindo, e que a gente realmente busque essa coisa mesmo da disciplina, né? Porque inclusive os atletas, eles eram muito disciplinados, eles realmente, inclusive o próprio Paulo, quando ele fala, né, quando ele fala na questão religiosa, na questão cristã, aquilo que ele aplicava ao seu próprio corpo, ele diz inclusive que ele esmurrava o próprio corpo, né, naquilo que a carne queria, e ele dizia não, mas ele tinha que esmurrar a carne justamente para dizer sim ao Espírito. Então, muitas vezes nós nos esquecemos dessa questão e é muito confortável, né? A gente pega a Bíblia, já sente sono, né? Quem não se identifica com essa questão. A gente pensa em ler a palavra, pensa em estudar, e aí a gente começa, parece que dá um cansaço, parece que, sabe, não sente aquele gosto, né? E quando Paulo ele fala justamente nesse sentido. É algo de esforço, é algo de dedicação, é algo de ser realmente disciplinado, é de aplicar aquilo que a palavra de Deus ensina para que a gente possa ter sucesso, para que a gente possa realmente ir bem nas questões que envolvem, né, o nosso relacionamento com Deus. Eu quero destacar aqui o segundo ponto desse último tópico, que é justamente a leitura e o aprendizado. E aí a gente lê assim, que o aprendizado é parte intrínseca de um discípulo. Isso porque discípulo significa literalmente aprendiz. Uma máxima pedagógica afirma que ler é aprender, né? Desse modo, por meio da leitura da Bíblia, aprendemos acerca de Deus e do seu plano de salvação. Podemos ler aí Romanos 1, de 2 a 4. Esse aprendizado orienta o discípulo a torná-lo parecido com Cristo. Efésios 4, 13. Por isso, o aprendizado deve ultrapassar a teoria e ser aplicado na vida diária. É tudo que a gente já viu até aqui, né? A questão da teoria, a questão da prática. Não adianta eu buscar o conhecimento, eu ter o conhecimento e ele não fazer parte da minha vida. Então, Paulo, ele está o tempo todo dizendo a Timóteo para ele se manter firme nas Escrituras. E esse se manter firme é tão forte, é tão importante, por quê? Porque tanto naquele período, como hoje, nos dias de hoje, atuais, a gente vê muitas
ideologias, muitas doutrinas, né, muitos pensamentos, que realmente, se a gente não tiver firme na palavra de Deus, se a gente não tiver mergulhados, disciplinados na palavra do Senhor, a gente acaba titubeando, porque é justamente o contrário daquilo que é firme, né? Firme é algo firme, que parou ali e ali ficou. Ninguém me tira daqui. Mas se você é uma pessoa que não é firme, e é interessante quando a gente lembra, inclusive, de Jesus em relação a Pedro. Pedro se chamava Cefas, e Cefas é justamente cana, aquilo, olha, que vai e vem com o vento, né? E aí Jesus, ele diz, olha, você não vai mais ser chamado Cefas, mas sim Pedro, porque dando aquela ideia de fortaleza, é aquele que não se move. E a palavra de Deus para você, né, a mensagem do Senhor para você, a mensagem do Senhor para mim é: não se mova, se mantenha firme naquilo que o Senhor ensina, naquilo que a palavra de Deus ensina. John Stott, ele tem uma frase que diz assim, olha, os homens se orgulham de inventar um novo cristianismo com a nova teologia e uma nova moral. Tudo isso dando sinais de uma nova reforma. Ou seja, os homens, eles vão inventando coisas justamente para se adequar àquilo, né, que eles acreditam, àquilo que eles querem viver. Ou seja, é como se fosse uma forma, né? Você faz um bolo, prepara um bolo, e se você coloca numa forma redonda, ele vai ficar redondo, quadrado, ele vai ficar quadrado. Então, eles normalmente levantam questões que sejam adequadas à forma que eles têm. E não é isso que a Bíblia ensina. Inclusive, não é isso que Paulo está falando a Timóteo. Ele diz, fique firme naquilo que você tem aprendido. Então, fiquemos firmes naquilo que a palavra de Deus tem nos ensinado. E aí, professor, o que você vai fazer? Você vai, como a palavra-chave, né, do nosso estudo é estudo, né? Então, o que você vai fazer? Você vai imprimir em cada folha de papel uma letra que componha a palavra estudo, tá? E você vai colar aleatoriamente em algumas cadeiras. Os alunos vão sentar-se nessa cadeira e nesse momento oportuno, e atrás dessa folha, quando chegar nesse momento, você vai pedir para que todos esses alunos venham à frente, eles não sabem, tá? Eles vão pegar aquela letra e você vai pedir para ele formar uma palavra, né? Qual é a palavra-chave do nosso ensino, da nossa lição? E, obviamente, eles vão conseguir facilmente, né, formar aí a palavra estudo. E aí, atrás de cada letra, você vai encontrar essas frases que eu vou colocar aqui para você, tá? A primeira frase que vai estar na letra E. O aluno, no caso, vai ler e conforme for, você poderá fazer, né, perguntas à turma dentro daquilo que está escrito. E tendo versículos, dando tempo, vocês podem também se aprofundar com a leitura desses versículos, ok? E aí a letra E, você vai encontrar, o aluno vai ler, né? A superioridade da palavra de Deus em relação ao engano dos impostores. 3, 15 a 17. As escrituras são sagradas, confiáveis e úteis. Isso é o que está escrito na letra E. E esse aluno, então, vai ler. Por quê? Porque justamente é a palavra que nos dá essa firmeza contra essas heresias, contra esses impostores. Na letra S, o aluno, né, no caso, vai ler, né? A Bíblia é o livro dos livros, inspirada por Deus, escrita por homens santos, concebida no céu, nascida na terra, odiada pelo inferno, pregada pela igreja, perseguida pelo mundo e crida pelos fiéis. A letra T. A palavra de Deus é infalível, inerrante e suficiente, e vencedora invicta em todas as batalhas. Tem saído ilesa do ataque implacável dos críticos e das fogueiras da intolerância. E quantas fogueiras a Bíblia já esteve, né? A letra U, o aluno vai ler. A palavra de Deus é a bigorna que tem quebrado todos os martelos dos céticos. Homens perversos se esforçam para destruí-la, queimá-la, escondê-la ou atacá-la. Mas ela tem saído incólume de todas essas investidas, e viva e poderosa, e atual e oportuna, e a divina semente.
Por quê? Porque a palavra de Deus, embora seja uma palavra tão antiga, ao mesmo tempo ela é tão atual, né? Ela é mais atual do que o jornal que você lê hoje. Ela é mais atual do que as notícias que vão sair amanhã. Não é incrível isso? Então é algo para a gente pensar, né? Aí a gente vem com a letra D, que vai estar escrito: por meio dela somos gerados de novo. Por meio dela cremos em Cristo. Por meio dela somos fortalecidos. A palavra de Deus é água para os sedentos, pão para os famintos e luz para os errantes. E a letra O, né, a última letrinha aí da nossa palavra estudo, o aluno vai ler: por meio dela somos santificados e através dela recebemos o poder. Ela é a arma de combate e o escudo que nos protege, e mais preciosa que ouro e mais doce que o mel. Quem é que vai abrir mão do conhecimento dessa palavra? Não é mesmo, pessoal? Bom, vamos aí para o número 3, né? O tópico 3, que é a leitura devocional. Quando a nossa revista traz aqui, né, esse último tópicozinho, que é justamente a leitura e o devocional, veja, a leitura e o devocional aqui é tão importante. Eu digo até que é mais importante do aquele que a gente vai falar agora. Por quê? Porque ele não trata ou não se trata daquele culto que a gente faz coletivamente, que a gente faz no público, né? Que a gente vai à igreja e tem lá aquela igreja cheia de gente. Ou seja, não é este culto. E também não é este culto familiar, né? O culto doméstico. Veja, nesses dois cultos, mais importante que ele ainda é o culto devocional. Por quê? Porque é um culto de adoração em que é você e Deus, né? Então, muitas vezes mesmo, esse culto que é o individual, que é entre você e Deus, ele é deixado lá para o último plano. Por quê? Porque muitas vezes a gente pensa, já fui para a igreja essa semana, às vezes já fui para a igreja todos os dias, né, da semana, que nem dá tempo de você ter esse contato com Deus, né? Você já percebeu? Quando você está aí conversando, com amizade, com contato com tanta gente, né? E você conversa, e é legal, tá com os amigos, aquela coisa toda. Mas você já percebeu que às vezes tem uma pessoa, né? Um amigo, aquele que é mais achegado, aquele que você, quando para, né? Você vai tomar um café com ele, e você abre seu coração, e você conversa, e você coloca para fora aquilo que você está sentindo, e você escuta, e você dá também conselhos a ele. É aquela coisa que é muito mais rica, né? Por quê? Porque quando você está no grupão, você não consegue se expressar. É a mesma coisa em relação ao culto devocional. Esse culto em que você tem a oração, em que você tem a leitura bíblica, em que você tem a adoração, o louvor, né? Que você se aprofunda mais na palavra de Deus. Então esse culto é muito importante. Inclusive, se você chegou até aqui e está gostando dessa lição, me peça que eu envio para você gratuitamente um planner para você fazer aí o seu momento devocional, para você ter um guia, né, onde você vai ter aí o seu momento com Deus, de leitura da Bíblia, de oração, e eu envio para você, tá? É um arquivo em PDF, você só tem que imprimir. Mas se você chegou até aqui, você falar: Sandra, eu cheguei até aqui, eu gostaria que você me enviasse no meu e-mail um planner, porque às vezes a pessoa quer que eu envie, mas eu não, como que eu vou enviar se eu não tenho o e-mail da pessoa, né? Aí você tem que dizer o seu e-mail para que eu possa enviar esse planner de presente para você, tá bom? Eu vou mandar para você um planner chamado Jardim Secreto de Deus, ok? Se você chegou até aqui e quiser, é só me pedir que eu mando para você com muito carinho, com muito amor mesmo, para que você desenvolva aí esse momento a sós com Deus, amém? E aí, pessoal, sim, e se você ainda não quiser colocar o seu e-mail aí nos comentários, né? Você manda para mim, olha, scavalheiro37@gmail.com. Manda para mim um e-mail dizendo: olha, Sandra, eu queria receber aquele planner que você falou. E eu mando para você dessa forma, tá? O que você achar melhor para você, tá bom, pessoal? Bom, e aí eu quero comentar com você também a respeito das razões que a Bíblia mostra, né? Pela qual a gente... Bom, razões tem muitas, né, pessoal?
Mas tem 4 aqui que a gente vai chamar atenção para elas. E que razões são essas? A primeira de tudo é que a Bíblia nos ajuda no nosso crescimento espiritual, né? Não temos dúvida disso, não é verdade? E aí lá no versículo, lá em 1 Pedro 2, de 2 a 3, diz assim, olha, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provastes que o Senhor é bom. Se você já provou que o Senhor é bom, com certeza você vai desejar, né, se encher, né, de ter esse prazer de estar mergulhado na palavra do Senhor. Amém? O Salmo 119, no verso 103 também, que diz, ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Se você conhece o mel, e eu acho que conhece, quando o autor ele compara que a palavra de Deus é mais doce que o mel, imagina, né? É realmente um pensamento aí muito interessante, não é verdade, pessoal? Bem, a segunda razão seria a Bíblia nos guia. Exatamente. Quando a gente pensa em guia, a gente pensa também em um manual. E quando a gente compra, às vezes, aquele produto, né? Ou às vezes, olha, eu vejo mesmo às vezes tenho alguma dúvida assim, em relação ao meu computador, eu vou direto, né, procurar alguém que me informe, que me instrua, né? Que me guie como que eu devo resolver esse problema. E assim é a palavra. A palavra é muito mais do que isso, porque quando nós falamos de um manual de um som, de um micro-ondas, de um computador que você comprou, a Bíblia é um manual para a vida, é muito mais do que isso, porque não é só uma vida aqui, mas é uma vida para além da eternidade, né? Quando eu partir daqui, ou seja, a Bíblia me ensina, a Bíblia me instrui, a Bíblia me mostra o que eu devo fazer. Então é algo que a gente realmente deve buscar conhecimento. O terceiro é que a Bíblia guarda-nos do pecado, né? E é justamente o próprio Davi, né? Ele diz, né? Que enquanto eu guardei o meu pecado, a mão de Deus pesava sobre mim. E a Bíblia, ela nos mostra, né? Ela é como se fosse assim um holofote, né? Uma lanterna, uma luz que vem assim sobre nós e diz, olha, você está pecando, você está errando, volta atrás nisso, né? A gente pode pecar, a gente pode falhar, errar, nós somos pecadores, mas nós não devemos permitir que a gente continue nesse pecado, até porque, olha, o Espírito Santo ele fica ali martelando, né? Agora, chega um momento que se a gente não obedece e volta atrás, é como se o nosso coração, a nossa mente, como se nós mesmos estivéssemos aí com o nosso espírito, né, cauterizado, é como se virasse assim uma pedra, não adianta mais. Pode ser quem for falando, não, parece que entra aqui e sai aqui. Então é muito importante, né, que a gente compreenda e abrace a palavra de Deus realmente para que a gente tenha esse norte, né, uma bússola que diz, olha, eu não posso vir para cá, o caminho é esse aqui, né? E a bússola faz isso. A palavra de Deus, ela também é tida como uma bússola, ela tem essa funcionalidade, né? Então a gente não pode deixar ela para trás. Inclusive, muitas vezes, a gente sabendo disso é que a gente às vezes, querendo permanecer no pecado, muita gente deixa a Bíblia encostada, deixa de lado, não quer ler. Por quê? Porque não quer ser impactados com essa palavra. E aí a gente vê o poder sobrenatural que a palavra de Deus tem sobre as nossas vidas, não é, pessoal? E então a gente vai para a quarta e última razão do porquê que eu devo ler a palavra. E diz assim, olha, porque a palavra nos instiga para a maturidade espiritual, né? Nós estamos o tempo todo, quando nós somos impactados com a palavra, nós estamos aí num caminho, né, de maturidade cristã até chegarmos à estatura do varão perfeito, que é Jesus Cristo. É o que a Bíblia diz, né? E aí lá em 2 Timóteo 3, no verso 16 e 17, diz, né, como a gente acabou de dizer, que ela nos instiga para a maturidade espiritual. O que a palavra faz? A palavra, ou a Bíblia, né, toda a Escritura, ela é divinamente inspirada e ela é proveitosa. Proveitosa para quê? Ela é proveitosa para ensinar, ela é proveitosa para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça,
para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído. Para quê? Para toda boa obra. É isso que a palavra de Deus nos ensina, nos diz. São 4 boas razões para que a gente não deixe ela de lado, não é verdade? Bom, pessoal, e aí a nossa sinopse, né? Número 3, quem deseja ter Jesus como mestre precisa se portar como um disciplinado aluno. A prática diária da leitura bíblica é uma disciplina primordial ao genuíno discípulo de Cristo. E lembrando, né, como eu estou dizendo aqui o tempo todo, se você é professor, você está aí, olha, sendo um privilegiado, porque o professor precisa aprender, né? E quando você traz uma lição, não tem jeito, você aprende muito, e você sabe que você não pode ter somente o conhecimento, mas você precisa praticar esse conhecimento. Da mesma forma, o aluno, se o aluno tem esse entendimento de que ele é aluno aqui, mas ele é professor na sociedade, né? No trabalho em que ele está, ele é um professor na sua escola, na sua faculdade, na sua vizinhança. Ele é um professor com seus alunos quando ele está evangelizando. Ele é aquele em que as pessoas estão ali focando. Quem é essa pessoa? Por que ele se diz cristão? Ele tem a ver com aquilo que ele fala e aquilo que ele vive? Então, o aluno, ele precisa se ver dessa forma. Eu não sou aluno o tempo todo. Num momento eu sou aluno, em outro eu sou professor. No momento que eu sou professor, em um outro eu sou aluno. Eu preciso ter essa visão. Por quê? Porque o tempo todo eu sou testemunha de Cristo no reino de Deus aqui na terra, né? Eu sou agente do reino de Deus aqui. Então eu preciso pensar e viver essa palavra. Amém, pessoal? Não esquece, eu esqueci de pedir para você, mas se você chegou até aqui, deixa a sua curtida e compartilha esse vídeo. Amém? Espero que você tenha gostado. Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Bye, bye.